Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,58%, mantendo o que nós vimos comentando aqui nas últimas análises. Não via, tecnicamente falando, uma sinalização tão clara de baixa em cima do índice Bovespa, por mais que o Ibov esteja dentro de um cenário de tendência de baixa de curto prazo, de tendência de baixa de médio prazo. No curtíssimo prazo, vinha demonstrando uma sinalização de força por parte dos compradores e mantém essa sinalização, ou seja, apontando mais para uma região de resistência na faixa dos 49.250 a 50 mil pontos. Então, enquanto não gerar sinal negativo, para mim o principal aqui voltar para baixo dos 47.650, enquanto não gerar alguma sinalização mais negativa, eu mantenho aí minha expectativa favorável de estender um pouco mais esse repique de alta do Ibov, essa correção de tendência. Olhando agora para a Petro R4, a Petro também, dentro do que nós comentamos ontem, a ação também sem nenhum sinal de baixa no intraday, aqui mantém dessa forma, se mantém dessa forma, apesar de ter chegado na resistência que a gente comentávamos, R$15 a R$15,15, nessa faixa de resistência bateu, perdeu um pouco de força, mas mantém-se com a possibilidade de estender um pouco mais esse movimento, que já está com 4 dias consecutivos de alta, algo que ela não vinha fazendo em toda essa queda aqui. Ela não teve nenhum momento que teve 4 pregões consecutivos de alta. Então a ação vai fazendo uma correção um pouco maior, encontra-se agora no patamar de resistência, que pode apresentar uma queda, mas não tem nenhum sinal aqui de baixo. Mas e aí, se eu estou comprado, o que eu faço? Se eu estou comprado na ação, pelo menos eu trabalharia com stop de proteção abaixo da mínima de hoje, ou seja, ali na faixa de 14,63, a mínima de hoje foi 14,64. Em vez de ficar, vai cair, bateu nos R$15, ou eu encerro a operação em 15 pila, ou trabalho com stop de proteção aqui, tentando pegar um movimento um pouco maior. E aí deixo para ver o que o mercado realmente vai fazer a partir do próximo pregão. Vale 5 no pregão de hoje, 1,08% de valorização. Ainda mantém uma força um pouco maior por parte dos compradores, pelo menos na leitura que eu faço ali no intraday, eu já vinha comentando isso aqui. A ação mantém-se acima de 30 pila, então para mim, enquanto estiver acima dessa região, mantenho uma perspectiva um pouco mais positiva, e olhando para o intraday até agora não gerou um sinal mais forte de queda, ela mantém então um cenário um pouco mais favorável, nada tão representativo, mas um pouco mais favorável de continuidade da subida, podendo atingir uma faixa ali de R$ 31,50. Um sinal positivo que poderia vir a partir do próximo pregão, depois desse rompimento desses dois topos, aqui no olhando para o G60, seria o rompimento da máxima de hoje, que é basicamente montar mais um pivôzinho ali de alta no G60, aumentando a chance do movimento de subida acontecer. E o lado negativo é voltar para baixo dessa região aqui, em torno de 30,70, por volta de 30,70, e ficar aqui de novo travada nessa região. Ela vai perder as suas expectativas de subida, no meu entender. Olhando para outros papéis, BBDC4, apenas para comentar, mantemos a compra, mas não só para comentar que nós mantemos a compra, mas pelo fato que a ação passou hoje por um ajuste proporcionado por proventos em dinheiro, mais especificamente dividendos, e com isso nossos valores de stop e objetivo foram alterados. A nossa entrada foi em 26,36, com o ajuste das cotações passou a ser como se fosse uma entrada em 26,15, ou seja, houve uma distribuição para quem estava comprado no ativo em torno de 21 centavos por ação, por volta de 21 centavos, que aí vai ser creditado na conta em uma determinada data, mas o fato mais importante em relação à operação é que o stop está em 25,75 e o objetivo ali na faixa de R$ 27,34. O ativo hoje teve uma alta de 1,77%. Olhando agora para CPLE6, entramos numa compra hoje em CPLE6, um valor mais aqui acima, 26,26. Já tínhamos falado dessa ação na última videoanálise. Ela gerou um sinal que eu estava ali aguardando, um retorno para a faixa ali para cima dos 26,19. Um bom candle de alta, gerou uma pequena parada, então decidi pela entrada aqui nesse ponto. Perdeu força, não começou bem a operação. É uma operação fato que já tínhamos destacado com risco maior, é contra a tendência, mas
Aguardamos aí, vamos ver o desenrolar dessa operação. O stop aqui, logo aqui embaixo, em 25,72. E o objetivo da operação ficando lá em R$ 27,88. Ponto positivo para a operação seria a abertura do próximo pregão já romper a máxima do pregão de hoje. Seria algo bom para a operação tecnicamente falando, não só porque ele estaria subindo, mas tecnicamente seria um sinal razoavelmente relevante ali no intraday. Olhando para outros papéis, BRFS3, falando de ativos aí que estão em tendência de baixo mais longas, a gente tem a BRFS3, a gente falou ontem de HGTX3, que hoje gerou um martelo, assim como aqui a BRFS3, falamos da CPLA6, terminamos executando uma entrada nela hoje, e tem a Brasil Foods, BRFS3, que está aqui também com a tendência de baixa já bem longa, olhando esse movimento inteiro aqui de queda, em cima do suporte na faixa de R$ 40,40. A ação gerou um martelo, né, numa região de fundo, abre uma chance de uma compra com stop mais curto, por exemplo, superando a máxima de hoje em 41,24 e botar um stop ali, tentar botar um stop mais curto possível, podendo trabalhar com stop aqui até em R$ 40,49 ou um pouquinho mais acima, enfim, um stop mais curto para ter uma pequena folga aí para verificar se dá para trabalhar com a relação risco-ganho de 1:2 ou 1:3 em cima dessa operação. Lembrando, operação contra tendência sempre tem um risco maior e por isso a gente busca trabalhar com stop mais curtos nessa operação. BBSE3 destaque aí de alta, a Sabesp foi até um destaque maior ainda, a SBSP3 uma alta expressiva no pregão de hoje, mas falando aqui de algo um pouco significativo, a SBSP3 gerou um movimento, BBSE3 gerou um movimento expressivo aqui de alta que anulou sua tendência de baixa de curto prazo, trazendo uma nova expectativa de alta, de movimentação de alta no curto a médio prazo para essa ação. O fato é que depois desse movimento de subida eu não entraria comprando agora o ativo porque rompeu esses topos anteriores, por mais que venha subir um pouco mais, eu estaria mais atento ao movimento de correção após essa subida. Eu considero uma região em torno de 24 e 25 um patamar relativamente importante. Eu espero que essa correção que ela venha fazer use essa região de 24 e 25 como um piso, como um suporte para gerar ali a possibilidade de uma compra após uma correção preferencialmente aí de 4 a 5 dias aqui na BBSE3, ou seja, a entrada seria mais para a próxima semana, de acordo com o critério que eu utilizo. E para a gente fechar em MCH3, ativo, por mais que esteja aqui numa tendência indefinida de curto prazo, a ação vem trazendo alguns sinais que fortalece um pouco mais, nesse momento, um viés de baixa no papel. E a perda aqui desse suporte que ela tem aqui de imediato, na casa dos 17,04, tende a acentuar esse viés de baixa e trazer aqui uma possível queda em torno de uns 9%, assim, para isso do patamar que ela está agora até o ponto que seria o próximo nível de suporte na faixa dos 15,74. E se fosse pensar em compra nesse ativo, seria preferencialmente acima dos 18 pila, através de movimentos corretivos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.